Olá, sejam bem-vindos ao Dentística em Doses. Eu sou o Rafael Decurso e hoje o Dentística em Dose discute a relação restaurações diretas em resina composta do tipo classe 3 e 4 e as facetas cerâmicas. Para essa discussão, estarei acompanhado da professora Paula Cardoso. Muito prazer, né? Meu nome é Paula Cardoso e estamos aqui para trazer um pouco da nossa filosofia. São anos de experiência, mas também momentos de ciência, técnica, material, e é o que a gente vai trazer aqui para vocês. Professor Anderson Aleixo. Prazer, sou o Anderson Aleixo, estamos aí na equipe dentística, trazendo aí bastante informações para vocês, espero que vocês gostem. E professor Fábio Rojo. Obrigado, um prazer estar aqui com vocês também, espero poder contribuir com todos e para mim é uma grande alegria estar aqui com vocês. Para começar, eu queria soltar uma pérola. A odontologia evoluiu, aliás, muito. Materiais restauradores, sistemas adesivos, a maneira de intervir, e ainda persiste a classificação de restaurações, quase que definindo nichos para atuação. Vocês ainda, qual a opinião de vocês sobre manter ainda esse tipo de classificação 1, 2, 3, 4, 5? Isso é algo relevante para vocês, na opinião de vocês? Ou é muito mais relevante a análise do dente, da unidade funcional, da unidade restaurada? Pergunto isso para a gente, a mim particularmente me incomoda é essa classificação tão específica, sobretudo hoje que os preparos cavitários, os preparos dentários, os materiais restauradores, sistemas adesivos evoluíram tanto, que tiraram no mundo atual, essa classificação ou a intervenção tão pragmática de restaurações. Vocês ainda persistem, concordam com essa subdivisão de restaurações? Bom, eu creio que quando a gente está falando de graduação, que necessita dessa nomenclatura para facilitar a didática, eu acredito que ainda deve ser usado, mas concordo com você que a gente acaba que não tem uma cavidade exata, né? Hoje a gente tem um elemento dental e até pela adesão que ocorre hoje, muitas vezes não é uma classe 3 específica, não é uma classe 4 específica, mas didaticamente eu acredito, e a Ana Paula pode nos complementar depois, porque quando a gente fala de graduação ela tem mais experiência, didaticamente eu acho que ainda é importante para o aluno, para ele poder identificar e saber o que nós estamos falando. Até porque é o primeiro contato do aluno, né, com a dentística, com a odontologia. Então, as faces, para facilitar esse entendimento, acho importante para a graduação, sim. Mas com a evolução dos materiais, a adesão que tem aí hoje, acaba sendo... a gente não utiliza, né, no dia a dia, depois de um preparo, alguma coisa assim, que classe que está aqui. Mas para a graduação, sim, bastante importante. Clinicamente, eu acho difícil também porque tudo se mescla, né? Dificilmente você vai ter uma classificação única. Às vezes, em um dente ou outro, você tem uniões de classificações. Isso acaba trazendo um pouco de confusão para o clínico. Então, acho que para iniciar seria uma boa opção, mas conforme o tempo se passa, acho que as classificações vão se combinando e gerando novas classificações também. E já que a gente está falando para um público aqui que são alunos de graduação e também profissionais experientes, às vezes é até importante a gente explicar o que a gente está falando de classe 3 e classe 4, né? Classe 3 a gente está falando de restaurações proximais que não envolvem o ângulo incisal. E classe 4 a gente está falando de cavidades proximais anteriores que envolvem o ângulo proximal. Incisal, né? Trazer esse início para a gente poder trazer também a menina dos olhos da odontologia estética dessa última década, que são as facetas cerâmicas. Com um critério óbvio de que você só vai intervir e instalar faceta cerâmica com a devida diagnóstica e indicação, nem sempre estamos trabalhando em dentes com estrutura natural, sem nenhuma intervenção. Né? A maioria das vezes nós estamos com a presença de restaurações. E quando da presença dessas restaurações, o que a odontologia, a ciência e a clínica nos indica? A remoção, a substituição,
quando estamos diante de um elemento dental em que tem indicação para ser facetado, mas tem ou classe 3 ou classe 4. Isso existe um protocolo, uma indicação nesse momento para poder substituir ou mesmo trocar? Você fala bonito, né? Meio poético, né? Mais difícil, assim, mas tem restauração antiga, o que fazer, né? Acho que esse é o primeiro ponto, e você falou bonito, mas esse é o entendimento. A primeira pergunta é: qual o tamanho, né, dessa restauração? Porque o que a gente tem aí na literatura e o que a gente vive de experiência clínica durante esses anos quando é uma restauração muito ampla, a gente está falando de classe 3, classe 4, extensa, o ideal é englobar ela no preparo de facetas, né? O que é uma faceta? O que é uma lente de contato? Eu acho que é importante também, antes da gente entrar um pouco nesse assunto, o que seria isso, que para quem está nos escutando, escuta muito falar de lente de contato, facetas, e acaba gerando até uma confusão, né? Você, que fala tão bonito. Poetiza, vai. Poetiza. A diferença entre facetas, para mim, não existe. Particularmente. Poetizou bem. Para mim não existe. Na realidade, o termo lente de contato, eu compreendo o termo, mas efetivamente não tem diferença. Existe, infelizmente, a diferença no mercado. A sociedade entende lente de contato como um procedimento, no caso indireto, cerâmica. Agora vem as resinas, as facetas em resinas do tipo lente de contato, mas isso é muito mais mercadológico. Tecnicamente, faceta cerâmica é uma ferramenta terapêutica única. Ela vai diferir do design, seja do preparo, seja da própria peça. Mas, essencialmente, não existe diferença. Para o mercado, para a sociedade, sim. E eu, obviamente que eu compreendo isso, ela pressupõe-se ou entende-se que lente de contato seria uma peça fina, de espessura mais delgada, com mínimo desgaste, em exceções sem desgaste. Mas, essencialmente, conceitualmente, na odontologia técnica, não tem diferença. São ferramentas que exercem o mesmo papel. Sim, mas didaticamente, nós estamos falando aqui para profissionais. Didaticamente, existem esses dois termos. Como poderíamos definir, né? Na minha opinião, lente de contato está relacionado também à espessura, mas está relacionado ao preparo. Espessura, para mim, é algo que já didaticamente não tem como ter essa definição, porque a gente pode ter uma lente de contato de 1,5, 2 milímetros. Sem preparo. Né? Então, assim, na minha opinião, quando a gente fala de lente de contato, é algo que não tem preparo ou só um arredondamento dos ângulos. E quando a gente fala de faceta, é quando há um preparo. Não sei se vocês estão nesse mesmo alinhamento, concorda? Acho que o podcast é para isso também, né? Eu vejo o nome lente de contato comercial, né? O paciente vê, pesquisa, o paciente vem preparado para a gente hoje no consultório. Então ele vê na internet a lente de contato não tem preparo, não tem desgaste. E ele quer aquele resultado sem desgaste, ele quer o dente dele sem intervenção do profissional em preparos, em desgaste. Então ele vem buscando a lente de contato. Mas tem as suas indicações, e eu concordo com o que você falou, professora, em que a lente de contato é a mínima intervenção do profissional. Né? Não em espessura também, porque às vezes o profissional não prepara, ou então arredonda os ângulos, mas a peça em si é uma peça mais grossa. Tá? Para dar um volume, um dente tá lingualizado, tá palatinizado, a gente precisa dar volume para aquela estrutura dental. Então, acho que vai mais em relação à intervenção do profissional realmente naquele dente. Eu acho que lente de contato, para mim, no caso, é um termo mais comercial. É para pôr no olho, né, Fabi? E eu vejo que a lente de contato é atrativa, né? Muitos pacientes querem lente de contato pelo desgaste mais conservador, mas muitas vezes o paciente não pode receber uma lente de contato. Existem outros fatores em jogo. Então é importante que o clínico entenda isso para poder explicar para o seu paciente, porque algumas vezes o paciente quer, mas ele não pode. E quem faz a indicação é o profissional, né? Com certeza, com certeza. Porque essencialmente a pessoa que te procura, se fôssemos nós,
Obviamente também não íamos querer desgastar dentes. Sim, com certeza. Mas a indicação de desgastar, de preparar, é uma indicação técnica e não a partir de desejos. Por isso, para mim, eu tenho muita convicção em relação a esse termo, que é uma análise semântica do termo que é mais mercadológica. Para mim, a faceta cerâmica continua sendo uma ferramenta terapêutica mais grossa, mais fina, com pouco desgaste, com menos desgaste. Se a gente passa essa informação racional ao paciente, há uma percepção maior sobre a responsabilidade e a indicação da intervenção. Mas nem todos os casos são lentes de contato sem desgaste e só molda ou escaneia e cimenta. Alguns têm presença de restaurações. Sim, A grande dúvida que eu acho que os clínicos e até mesmo os pacientes, quando estão com dentes, elementos dentais, que sejam, da presença de restaurações em dentes anteriores, classe 3 ou classe 4, qualquer que seja a classificação, qual a nossa atuação, né? Uma delas já chega ao seu consultório com restaurações antigas, restaurações feitas em outros momentos, por outros profissionais, qual seria a orientação de todos nós? O individual que substitui, mantém, analisa clinicamente, analisa radiograficamente. Tem algum protocolo que vocês atuariam? Eu acredito que o ideal seja substituir. Afinal, não foi você que executou, veio de outro dentista. Por mais que tenha uma análise radiográfica e um exame clínico ok, você vai estar colocando uma faceta cerâmica ou lente de contato sobre aquela restauração. Então, seria muito simples substituir, né? Na minha opinião, deve substituir. Eu concordo com a substituição também. Eu não sei como profissional, independente de quem seja que fez o procedimento, como ele fez, que material que ele usou, qual a técnica. Isolado ou não. Exatamente, como foi essa adesão desse material. E você está colocando a sua estrutura confiando num trabalho que você não conhece. Sim. Então, se der problema a restauração, você é responsável por ela. E não o profissional que fez. Você confiou a restauração, no caso, e trouxe toda a sua reabilitação em cima de algo que você não sabe como foi feito. E se aquela restauração falhar, o seu trabalho vai falhar junto. Então, eu faço a substituição também. Eu também divido a mesma opinião. Eu acho que é importante você trabalhar em algo que você confia. E, de qualquer maneira, é o seu nome que está em jogo, né? O paciente está ali confiando em você. E eu penso que, diante do tamanho do tratamento, trocar uma restauração, eu acho que é uma coisa pequena diante do montante final. Vou dar um exemplo, que eu trabalhei com a minha esposa, a Gi, e eu sei que ela trabalha de uma maneira adequada. Então, se ela fez a restauração, obviamente que eu não vou trocar. Foi uma declaração de amor, com Fabinho. Com certeza, aproveitei o momento aqui para poder, né, fazer o meu... Para pedir em casamento, é isso? Minha declaração. Não, casamento vai ser no próximo podcast. Tem que ver o próximo podcast para poder ver o pedido de casamento. Mas ao vivo. Ao vivo. Ela tem que estar aqui também, do meu lado. Mas eu penso dessa maneira. Por exemplo, se foi o Rafael que fez, o Anderson ou a professora Paula, eu sei que eles trabalham de uma maneira confiável. Então, eu não vejo necessidade de trocar. Mas se o paciente vem de um outro lugar, não sabe quando fez, como que fez, eu também prefiro trocar, porque afinal de contas o paciente confia em mim, né? E a confiança para mim é uma coisa muito importante. E tem algum tipo de resina específica para poder, na indicação de substituição, tem alguma resina específica para poder fazer essas restaurações para receber a adaptação das peças cerâmicas? Alguma dica aí? Alguma influência? Alguma coisa que possa ter um resultado mais favorável no resultado, nas facetas cerâmicas, lente de contato, que seja? Eu creio que não é uma restauração tão ampla assim, né? Mesmo porque se fosse tão ampla assim, a gente estaria falando de um dente com tratamento endodôntico. É uma restauração pequena, não vejo a necessidade de usar uma resina de baixa contração, mas uma resina que tenha resistência adequada, né? Eu vejo hoje no mercado, vamos falar assim dos melhores materiais que a gente tem hoje, a diferença não tão grande, né, de qualidade de resina em relação à resistência, tração, é mais em relação a qual resina colocar. Resina de esmalte, resina de dentina, resina de corpo, né? A resina precisa ser o mais parecido possível com o substrato que vai estar ali. Então a resina precisa
ter esse perfil de, se eu estou preparo em dentina, a resina tem que ser similar àquela dentina, né? E se eu estou preparo em esmalte, a resina precisa ser similar ao resultado de esmalte, para a gente ter um substrato mais homogêneo para facilitar na sua reabilitação, no resultado final da reabilitação. Está muito mais relacionado, então, à característica cromática. Né? Sim. Porque, afinal de contas, dependendo de como você vai trabalhar, se é um dente unitário ou vai trabalhar um conjunto, eu acho que o nosso técnico também, nós temos que tentar ajudá-lo, né? E uma maneira de tentar ajudar o técnico é fornecer para ele um substrato de uma cor favorável. Então, acho que esse jogo é importante. Sobretudo porque estamos trabalhando, em teoria, sendo lente ou faceta com espessuras menores. Tem características translúcidas. Né? Sim. Então, qualquer coisa que tiver ali, por baixo da peça, vai exercer influência no resultado. Né? Sim, e vocês, quando tem essas restaurações, classe 3, classe 4, que seja, vocês, o valor da faceta, você cobra à parte essa restauração ou está incluído no valor da faceta? Eu acho mais fácil a gente trabalhar com um valor geral, né, e não ficar picando o tratamento. Por exemplo, se eu tiver que fazer uma troca de uma restauração, Fábio fez a restauração na hora do preparo, para o preparo ser mais invasivo, a restauração soltou. Eu vou cobrar desse paciente de novo? Eu confio do paciente para... soltou aqui uma restauração, eu mesmo fiz, pode acontecer também, né? E vou cobrar de novo por estar refazendo essa restauração. Eu acho que seria mais interessante a gente fazer um pacote do que ficar picando o tratamento, né? Falar de valores é complicado, né? Porque cada um sabe a sua realidade, cada um sabe quanto gasta, mas eu penso que hoje eu aprendi uma coisa com o Rafael. Hoje eu não cobro mais pelo procedimento em si, unitário, eu cobro pela complexidade, né? Então eu divido a opinião do Anderson e da professora Paula também. Eu acho que é muito mais confortável para o paciente receber um valor X. E ali ele já tem incluso o trabalho final. Ele não paga pelo processo, ele paga pelo resultado, penso eu. E dessa maneira você facilita a comunicação. Eu me vejo muito como um paciente. Se eu estou ali, paguei um tratamento X, depois o dentista me fala, falta tanto porque aconteceu isso. Talvez eu me sentiria um pouco desconfortável quanto a isso, né? Então acho que é importante que a gente se coloque no lugar do paciente também para poder tomar algumas atitudes. Eu particularmente prefiro apresentar os planos de tratamento e o planejamento financeiro que seja para a solução do caso. Eu acho que essa discussão, eu particularmente me sinto incomodado e acho ela pormenorizada. É uma discussão de vou incluir mais uma restauração classe 2, não é classe... O paciente, apesar de querer saber, no fundo ele quer a solução do problema. Então, quando você apresenta que para solucionar a partir da demanda, da queixa e do diagnóstico, com as indicações que você elabora, ele se sente mais seguro, porque não tem mais discussões sobre inclusão ou exclusão de procedimentos ou valores. Acho que é mais confortável essa relação com o paciente. Agora também precisamos, em caso de desgaste, da presença dessas peças. Tem algo que ainda está nebuloso ou é uma fumaça. Ao preparar e desgastar dentes, o término para a cimentação das peças cerâmicas, elas necessariamente precisam estar em dente ou posso manter a adaptação ou a cimentação em termos dentais e também resinosos? Porque parece que cria-se uma exigência dogmática, tem que cimentar em dente. E os preparos, por vezes, vão preparos subgengivais para você fugir do término resinoso. Será que isso é algo relevante clinicamente? Eu passo para o Fabinho. É um assunto difícil de falar, porque eu vou fazer até um depoimento. Quando eu me formei, eu aprendi na minha época que nós deveríamos sempre terminar em dente, porque dente que era bom. Mas isso tem 12 anos já que eu me formei e esse tempo velho, passou, hein, Fabinho? tô ficando velho já. E depois de um tempo você vai se formando, vai escutando coisas, e hoje nós temos, fazendo aí um apoio nos posteriores,
nós temos aí elevação de margem, né? E a elevação de margem, quando se trabalha com isso, nós trabalhamos com términos em resina. Isso nos possibilita muitos benefícios. Então, hoje, na atualidade, eu vejo que não há problema você deixar o seu término em resina. Os materiais são diferentes, as qualidades são outras, e você consegue, trabalhando dessa maneira, ser mais conservador. Para mim, não há problema. Eu, se tiver que trabalhar com términos em resina, durmo tranquilo. Eu acho importante ressaltar, assim, o melhor dos mundos, como você fala, né? Onde a adesão vai ser melhor, vai ser em dente. Mas existem situações que vão precisar terminar numa resina, né? Igual o Fábio citou agora, levantamento de margem no dente posterior e uma indireta sustentada sobre esse levantamento de margem, né? Mas o melhor dos mundos é que terminasse em dente. Agora, o melhor dos mundos não é sempre que acontece. E tendo resina, a gente tem que discutir também como é essa adesão da cerâmica sobre a resina, né? Porque são dois materiais distintos, né? Resina composta e dente. A gente tem esse tratamento, né, adequado. Como é esse tratamento adequado nessa resina? Já que vamos ter situações que é sobre resina, né? Isso tem que ser pauta para os próximos episódios. Ah, não é hoje? Não. Então a pessoa tem que assistir o próximo. Claro. Eu acho que você pode convidar a Ana Paula, inclusive. Para falar sobre Com cimentação e adesão. Poderia ser só ela no podcast. Pode ser, eu acho que... Terminamos por aqui esse episódio. Já? Já. Não acredito. Agora que eu Já? tava me soltando. Não, eu tenho mais uma. Tem que ser bastante rápido. Bastante rápido. Não, porque acho que a maior dúvida é: inclui a restauração de resina ou não inclui? Essa é uma dúvida frequente que a gente tem. A gente faz um preparo, termina sobre ela. Então nós estamos no limite daquelas perguntas assim. Sim ou não? Responda sim ou não. Não, sim ou não? Não, pode responder completo. Eles estão gostando. Ah, é? É. Então responda. Não, depende tem do classe- tamanho. Ah, Depende do tamanho. Se a gente tem uma classe 3 e classe 4 extensa, o ideal é que a gente inclua essa restauração no preparo. Agora, quando é algo pequeno, e aí aqui o podcast a gente tem uma limitação, porque não tem imagem, né, para mostrar. Talvez comprar o nosso próximo livro seja o ideal para você, porque aí você consegue ver o desenho esquemático. Agora sim, Já fez o agora eu vi jabá. valor. Agora eu vi valor. Acho que pode ter aquele barulho Porque de falar dinheiro em agora, assim, falar em tamanho é difícil falar. O professor gosta da imagem, né? Então, tamanho a gente está dizendo, não dá para eu explicar aqui. Mas entenda, grande vai incluir essa cavidade no preparo. Quando é pequeno, a gente vai fazer uma lente ou faceta cimentada por sobre algo passivo, né? Imaginando que a restauração é grande, o preparo envolvendo essas restaurações seria quase que a restauração se manter como um núcleo de preenchimento Isso. em uma cavidade que porventura venha existir por remover a restauração. É isso. É isso. E aí a dificuldade é que quando envolve proximais, envolve classe 3, tem que saber fazer preparo, né? Porque quando é sobre, é passivo. Agora, quando envolve proximal, se não for um preparo expulsivo, a faceta não vai entrar, tem eixo de inserção. Aí sim é assunto para um próximo episódio. Obrigado a todos que nos acompanharam e nos vemos nos próximos episódios do Dentística em Dose. Obrigada. Até breve. Obrigada. Tchau. Foi um prazer. Até.